Para nós entendermos melhor o livro do Apocalipse e a linguagem midrástica que ele foi escrito, uma linguagem simbólica, nós temos que entender também, primeiro, a linguagem dos outros profetas. E para compreender melhor o Apocalipse, nós temos também que compreender as profecias de Ezequiel, de Zacarias e de Daniel, porque elas têm um paralelo incrível com o livro das revelações do Apocalipse. Inclusive o anjo, que revela as coisas para Daniel é o mesmo anjo que revela as coisas para João no Apocalipse, o arcanjo Miguel. Então primeiro nós temos que entender o seguinte: o profeta Daniel, ele teve uma visão de 4 feras. Ele teve um sonho onde ele viu 4 feras e depois o anjo explica para ele o que são essas 4 feras. O anjo explica para Daniel que essas 4 feras são 4 impérios, 4 reinos que iriam surgir na terra. Então a primeira coisa que você tem que saber, a palavra fera ou besta, e dragão também inclusive, segundo a tradição judaica, os rabinos sempre interpretaram essas palavras como império, como povos inimigos, que seriam inimigos ou de alguma forma poderiam ser uma ameaça para o povo de Israel. Toda a linguagem profética sempre usou essas mesmas palavras, fera, besta e em alguns casos dragão. Em Apocalipse, apesar da maioria das bíblias traduzirem a palavra besta, é porque nós já acostumamos com essa palavra. Mas tem algumas versões bíblicas que traduzem inclusive essa palavra como fera, porque a palavra besta e fera tem o mesmo significado. A palavra besta simboliza exatamente isso, simboliza um império inimigo, ou uma nação inimiga, ou uma ameaça para o povo de Israel. Então vamos ver o que Daniel diz aqui em Daniel 7. A partir do versículo 3, Daniel diz assim: E 4 feras monstruosas subiam do mar, uma diferente da outra. Primeiro ponto, note que as feras subiam do mar. Em Apocalipse 13, versículo 1, João diz a mesma coisa. Estava sentado na areia, e eis que viu uma besta de cor escarlata subindo do mar. Mar significa o quê? Significa nações, povos, multidões. Então uma besta que surge do mar é um império que surge dentre as nações. Foi o mesmo que Daniel viu aqui. Ele viu 4 feras monstruosas que subiam do mar, ou seja, subiam das nações. A primeira era semelhante a versículo 4. Versículo 4. A primeira era semelhante a um leão com asas de águia. Enquanto eu contemplava, suas asas lhe foram arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto de pé sobre suas patas como ser humano. A primeira fera que Daniel viu representa a própria Babilônia. A Babilônia foi um grande império na época de Daniel. As 4 asas que ele descreve aqui, na fera, simboliza a velocidade com que a Babilônia conquistava os seus impérios. A Babilônia conquistou o Egito, a Síria, a Pérsia, vários países ali vizinhos do Oriente Médio, e as asas simbolizavam isso, a velocidade com que a Babilônia dominava esses povos. Já que um coração humano lhe foi dado, está se referindo ao rei Ciro da Pérsia. E quando Ciro conquistou a Babilônia, Ciro devolveu os tesouros roubados dos israelitas, permitiu que os israelitas voltaram para sua terra e ainda mandou construir o segundo templo, o templo de Jerusalém. Então esse é o coração humano que Daniel está se referindo aqui. Foi quando a fera caiu sobre as suas próprias patas. Deixe a Bíblia e busque a história. Você vai ver que, por exemplo, depois que Nabucodonosor destruiu o primeiro templo, promoveu aquilo que chama galuta ou diáspora, levou os judeus para a Babilônia, onde eles ficaram 50 anos. Depois que ele é destruído ou derrotado por Ciro, rei persa, Ciro faz com que os judeus retornem a Jerusalém, construam o segundo templo, devolve os seus tesouros roubados. Ciro passou a ser uma figura de muito carinho e respeito pelos judeus, pela bondade, pelo que ele promoveu para o povo judeu. No versículo 5 diz: Apareceu a segunda fera, completamente diferente, semelhante a um urso, erguido de um lado e com 3 costelas na boca, entre os dentes. A segunda fera que Daniel viu foi o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi o império que derrotou a Babilônia. A fera, sendo simbolizada como um urso, simbolizava um império grande, e as 3 costelas na boca simbolizavam os 3 impérios que eram inimigos dos Medo-Persa, e que eles derrotaram, eles devoraram e trituraram esses impérios. Eram esses: a Babilônia, a Líbia e o Egito. Eram 3 impérios que se opunham à expansão do Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa massacrou esses 3 impérios. Por isso que Daniel descreve como um urso com 3 costelas na boca. No versículo 6, Daniel diz: Depois disso, continuando eu a olhar, vi ainda outra fera, semelhante ao leopardo, que trazia sobre os flancos 4 asas de ave.
tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado o poder. Essa terceira fera que Daniel descreve é o Império Grego, na época de Alexandre o Grande. As asas, assim como no caso da Babilônia, representam a velocidade, a forma rápida com que os gregos conquistavam e dominavam. Tanto que você pode ver na história mesmo, não na Bíblia, o Império de Alexandre o Grego, da Grécia, ele chegou até a Índia, de tão grande e rápido e expansivo que foi o Império de Alexandre. As 4 cabeças simbolizam os 4 generais que governavam junto com Alexandre. Eram eles Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Essas eram as 4 cabeças descritas nessa terceira fera. Versículo 7. A seguir, ao contemplar essas visões noturnas, vi a 4ª fera, terrível, espantosa, extremamente forte, com enormes dentes de ferro, comia, triturava e calcava aos pés o que restava. Muito diferente das feras que haviam precedido. Tinha esta 10 chifres. Enquanto eu observava esses chifres, eu notei que surgia entre eles ainda um outro chifre pequeno, diante do qual foram arrancados 3 dos primeiros chifres pela raiz. Este chifre havia olhos como humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. A 4ª fera inicialmente que Daniel viu é o Império Romano. Daniel viu uma 4ª fera terrível, que triturava tudo, que calcava toda a terra com os pés. Essa fera tinha 10 chifres e essa fera proferia palavras arrogantes. A 4ª fera que Daniel viu é a mesma besta que João viu no capítulo 13. Olha o que João diz aqui. Vi então uma besta que subia do mar, que tinha 10 chifres, 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas e sobre a cabeça o nome blasfêmio. A besta parecia uma pantera, os pés contudo eram como de urso, a boca como de um leão, e o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Então note que João inclusive descreve as mesmas feras que Daniel. Por quê? Porque o Império Romano era uma mistura de todos os outros impérios que eles conquistavam e subjugavam. Você pode ver na história mesmo que cada povo que Roma conquistava, eles assimilavam um pouco da cultura e religião desse povo. Por exemplo, a cultura grega, os romanos pegaram todos os deuses gregos, só mudavam de nome. Por exemplo, Minerva, por exemplo, Afrodite virou Vênus, Poseidon virou Netuno, Zeus virou Júpiter, mas eram os mesmos deuses e era a mesma mitologia grega. Ísis, do Egito, depois de Cleópatra, ela acabou sendo cultuada em Roma como a rainha dos céus. É a mesma cultura, mitologia. Mitra, que era da Pérsia, os romanos também cultuavam Mitra. Inclusive ele era muito popular dentre os soldados romanos. Então você note que eram os mesmos. A mesma fera que João viu, que era uma mescla de todas as outras feras, era o Império Romano. Roma conquistara em seus anos de glória muitos povos, tribos e nações, e com eles somara inúmeros deuses e práticas religiosas aos costumes romanos. Essas práticas religiosas estavam difundidas por todo o imenso território daquele império. Mas o grande caldeirão de cultos e religiões pagãs era a capital. Tudo convergia para a cidade das 7 colinas. A sua população urbana aumentava sobremaneira. E ao longo dos tempos, para evitar motins na capital, os imperadores vinham oferecendo total liberdade aos cidadãos romanos, que usavam dessa liberdade para praticar libertinagem. Isso porque um dos deuses mais cultuados era Baco, e sua festa consistia em orgias sexuais de bacanais, onde participavam todos da sociedade. Existiam relações entre pessoas do mesmo sexo, ainda com crianças e até animais. Essa era uma forma de culto para agradar ao deus Baco. As festas do deus Baco eram a Saturnália e a Brumália, que ocorriam durante toda uma semana e terminava com a festa do deus Sol Invictus. A festa do deus Sol Invictus era a principal festa anual de Roma. Desde os primeiros anos da República Romana, todos os romanos eram obrigados a adotar a religião do Estado, o que significava que teriam que visitar ocasionalmente um templo público e fazer um sacrifício para um deus em particular, tais como Júpiter, o rei dos deuses, Baco, o deus do vinho e das celebrações, e Apolo, o deus do sol. Outro fato existente na religião romana era o sacrifício ao espírito guardião do imperador reinante. Os sacrifícios apareciam em forma de dinheiro, alimento ou matando um animal.
Mas com o passar dos séculos, os cidadãos romanos também foram expostos a vários costumes e ideias religiosos que chegavam das províncias. Temos que nos lembrar de que os romanos não viviam esta vida pensando em uma outra, viviam pensando somente nesta. O papel dos deuses romanos era principalmente ajudar as pessoas em suas carreiras. Os romanos acreditavam que quem dá, recebe. Agradavam os deuses para que eles estivessem do seu lado, não para comprar a vida eterna, e sim para ter uma vida boa aqui na terra. Os mercadores e os escravos começaram a transportar outras religiões e cultos místicos através do império. E muitas dessas crenças estrangeiras atraíram a população romana em geral. O Império Romano forneceu os canais através dos quais tais religiões podiam mover-se muito mais facilmente do que em outras épocas. Por exemplo, a deusa egípcia Ísis, que estava no centro de outro desses chamados cultos misteriosos, teve seu culto expandido não somente para a Itália, para o centro do Império, mas muito além disso. Chegou até Londres, pois sabemos que existia um templo para Ísis em Londres no período romano. Os soldados romanos, em particular, tornaram-se seguidores ávidos de Mitra, deus persa do bem contra o mal. Seu culto, que simbolizava a morte e a renovação, atraiu os soldados que sempre tinham que encarar sua própria mortalidade nos campos de batalha. O culto originou-se nas províncias asiáticas, mas no século I d.C. foram encontrados templos para Mitra na Itália e até no norte da Bretanha. Cultos como este exemplificam a grande diversidade religiosa do Império e sua aceitação. Genericamente falando, o Império Romano caracterizou-se por sua tolerância religiosa. Tratava-se geralmente de um mundo de viver e deixar viver, em que muitos cultos eram tolerados pelo Império Romano, desde que as pessoas que seguissem esses cultos concordassem em seguir a religião romana, porque era dessa maneira que expressavam sua lealdade ao Estado romano. Os 10 chifres, tanto aqui em Daniel 7, como em Apocalipse 17, o anjo explica que 10 chifres são os 10 reis, são 10 reis que surgiriam dessa besta, ou dessa fera. E as 7 cabeças que João descreve aqui? Você pode ver no capítulo 17 do Apocalipse, que o anjo explica que as 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Roma é a cidade das 7 colinas. Roma sempre foi a cidade das 7 colinas. E Roma foi a besta, o império que surgiu sobre as 7 colinas. E os 10 chifres? Os 10 chifres são os 10 reis, depois de César, que governaram Roma, que perseguiram o povo de Israel, destruíram o templo, subjugaram o povo, oprimiram o povo, e depois, no ano 132, destruíram a cidade. Massacraram toda a cidade de Israel e ainda reconstruíram uma outra cidade por cima. Esses foram os 10 imperadores romanos que detestaram o povo de Israel, perseguiram, massacraram, trituravam. Conta a história, que foi um dos maiores massacres do povo judeu, e esses são os 10 chifres da besta. O imperador Tibério sucedeu César Augusto e foi sucedido por Calígula, um dos mais devassos dos imperadores. Calígula promoveu orgias e bacanais por todo o império. Fazia sexo a qualquer hora, em qualquer lugar, com sua própria irmã, com seus empregados, homens e até com animais. Calígula foi sucedido por Nero, que matou sua mãe, 2 esposas e seu irmão. Nero tinha ódio mortal dos que eram servos do nosso Salvador e os massacrava. Jogavam nas arenas aos animais como um espetáculo macabro para a população. Incendiavam famílias inteiras. Os acendiam encravados em estacas nas ruas para iluminar Roma como se fossem tochas. Vespasiano foi o 9º imperador romano. Aproveitou que Nero havia desocupado uma grande área ao colocar fogo na cidade e iniciou a construção de um lugar mais adequado para os que serviam ao Salvador.
A partir de agora, os homens, mulheres e crianças de famílias que professavam a verdadeira fé em nosso Salvador já não seriam mais comidos por feras em pequenas arenas comuns. O lugar de suas mortes nos dentes de feras para alegrar os romanos. Além do início da construção do Coliseu, Vespasiano edificou a maior quantidade de templos da história de Roma aos ídolos pagãos até aquela época. Seu filho, Tito, o sucedeu. Foi o 10º imperador de Roma. Tito terminou a construção do Coliseu, ergueu inúmeros templos pagãos e derrubou o Templo de Salomão em Jerusalém, cumprindo uma profecia do próprio Salvador. Jesus foretold of the destruction of Jerusalem and the scattering of the Jews, an historic event now known as the diaspora that would occur in 70 AD. He spoke of the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. For there shall be wrath upon this people, he said, and they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. O recorde do absurdo foi quando, no governo do imperador Trajano, de uma só vez, 10.000 servos do Salvador, entre eles mulheres, idosos e crianças, foram cruelmente jogados na arena. Anos mais tarde, em 107 d.C., o imperador Trajano apresentou o espetáculo sangrento maior de todos. 10.000 gladiadores e mais de 11.000 animais foram mortos brutalmente. Nerva foi o imperador que sucedeu Tito. Depois veio Domiciano e Trajano. Trajano se destacou por ser compreensivo com todos os tipos de cultos pagãos do grande império romano da época. Trajano morreu e foi sucedido por Adriano, que assim que assumiu o império, assumiu também seu lado gay, apresentando seu novo namorado de 18 anos. E Adriano era mais apaixonado por homens do que por mulheres. O imperador iniciou um romance com um jovem de 18 anos chamado Antino, que conheceu durante suas viagens pela Bitínia, a Turquia atual. Em 118 d.C., comissionou a reconstrução de uma das maravilhas mais duradouras de Roma, o Panteão, dedicado a todos os deuses romanos. Dentro do templo, cascatas de luz solar penetravam por uma abertura chamada óculos. Muitos romanos acreditavam que aquilo simbolizava o olho dos deuses olhando para eles. Esses são os 10 chifres da besta, foram os 10 maiores perseguidores do povo de Israel. Exatamente como diziam as profecias.